Vou iniciar a gravação. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e a nossa entrevistada de hoje. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. Muito feliz de receber a Cristiane Costa aqui com a gente. Aproveito para dar o meu boa noite para a Raquel Naveira, que acabou de entrar. Um beijo, Raquel. Bom ter você aqui. Um beijo, Ricardo. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista muito legal. Sandra, Cristiane, vamos curtir vocês duas hoje. Obrigado, Ricardo. Rogério. Eu é que agradeço. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo exatamente nesse instante. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify, no Google Podcasts e agora também nos podcasts da Amazon. Hoje a nossa entrevistada é a escritora Cristiane Costa. Ela já atuou em todas as pontas do mercado editorial. Como jornalista e crítica literária, ela foi editora do Caderno Ideias, suplemento literário do Jornal do Brasil, e também foi editora do Portal Literal. Foi jurada dos prêmios Jabuti, Oceanos e Sesc. Também foi editora de não ficção da Nova Fronteira, onde ela conheceu a entrevistadora, a Sandra. Daqui a pouco a Sandra inicia a entrevista. E Cristiane também foi curadora de projetos especiais do Grupo Ediouro. Ela também é escritora, né? Com vários livros publicados, entre eles Pena de Aluguel, Escritores e Jornalistas no Brasil e Sujeito Oculto. Ela é também doutora em Comunicação e Cultura e é professora de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro e também é professora das oficinas de narrativas curtas da FLUP, Festa Literária das Periferias. Quem vai entrevistar a Cristiane é a Sandra. Cristiane, normalmente a gente funciona da seguinte maneira. A Sandra entrevista você por mais ou menos 40, 45 minutos, mais ou menos até as 19h50, e aí depois a gente abre para as perguntas do público, tanto aqui da sala do Zoom, quanto o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Sandra, boa noite, seja bem-vinda, pode iniciar a entrevista. Boa noite, muito obrigada, boa noite para todo mundo. Oi, Cris, um prazer enorme estar aqui com você, uma honra te entrevistar, uma amiga querida, e que tem livros maravilhosos, tem uma carreira multifacetada, né? E é um prazer ouvir você hoje. Então, vamos lá. É difícil, eu acho, que escolher perguntas para você, né? Porque você está em todas as áreas aí do mercado. Mas eu selecionei algumas e pus foco nos teus livros, porque nós estamos na UBE, né? Então, vamos lá. Bom, a pergunta que a gente sempre começa, né, é uma pergunta clássica, que é como é que você se descobriu editora? Qual foi, no meio de tanta coisa que você faz, né, que você já vinha fazendo, como é que foi esse gatilho para você começar a escrever? Como é que foi esse despertar para a escrita? Eu sei que o teu primeiro livro é não ficção, né, Cris? Então, como é que foi esse despertar, né? Essa decisão, essa escolha de partir para a escrita? Sandra, obrigada aí pelo convite. Nossa, quando eu mandei para essa lista assim, de coisas que eu fiz, é que eu falei, meu Deus, eu faço isso tudo, eu já fiz, eu acho que eu sou tão preguiçosa. E quando eu olhei, falei, caramba! Mas se eu puder, eu não escrevo, eu sou meio assim, sabe? Mas acabou que fui fazendo muita coisa mesmo. Mas, para te falar a verdade, quando eu quis ser escritora, já no colégio, eu acho que eu mal aprendi a ler e escrever, já achava que queria ser escritora. É um negócio assim, eu lembro de criança falar isso. E o jornalismo veio bem depois, né? Assim, basicamente na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, fazer o vestibular, que eu decidi em cima da hora, vou fazer jornalismo.
No entanto, um tio meu localizou um daqueles gravadores antigos de rolo, sabe? E aí ele foi botar... eu achei umas vozes suas de criança, dos outros primos. Ele foi botar a minha e eu estava entrevistando o vizinho. Ele disse que eu tinha essa mania mesmo de entrevistar com microfone e tudo. Eu falei, gente, será que eu era? Eu queria ser jornalista e não sabia. Bom, mas para resolver esse negócio, assim, essa meio frustração que eu tinha de ser uma jornalista, mas não ser uma escritora, pelo menos de ficção, eu acabei fazendo uma tese de doutorado, que é sobre escritores que eram jornalistas e como é que era a vida deles no jornal, desde Machado de Assis, José de Alencar, até os contemporâneos. E era basicamente para entender se trabalhar num jornal atrapalha ou não quem quer ser escritor. Eu até voltei essa pergunta, porque era uma pergunta do João do Rio, que tinha feito numa enquete 100 anos antes, e eu fui mostrando como é que essa resposta varia ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, quando eu fui ser jornalista, eu deixei de ser escritora. Sumiu minha capacidade de imaginar, eu comecei a escrever de um jeito... Não que eu não tivesse estilo, eu acho até que como jornalista eu sou bem criativa no texto, mas aquela coisa de imaginar mesmo, de pensar diálogos, de pensar situações, eu perdi a imaginação. Virei uma pessoa factual que só consegue trabalhar com a história já pronta, com as aspas já prontas, né? Então ficou um drama na minha cabeça, porque eu achava que eu tinha matado alguma coisa em mim. E foi ver que basicamente todos os escritores tinham esse drama. Não era só eu, e você ganha de um lado, perde do outro. O livro foi muito isso. E eu lembro que eu chamei até o Sérgio Paulo Rouanet, o professor Sérgio Paulo Rouanet, para ser da banca. E ele me fez essa pergunta: mas você está fazendo essa tese por quê? Quando é que você virou uma escritora frustrada? Aí eu lembrei que quando eu estava no colégio, eu era assim daquelas que ganhava todos os concursos literários, né? Aí eu estava no colégio, tinha aquela reunião de amigos, um recreio, e aí começou tudo. Quando eu crescer eu vou ser advogado, quando eu crescer vou ser médico. Eu falei, quando eu crescer eu vou ser escritora. Aí me viraram, mas escritor não é profissão. Aí eu falei, cara, então o que eu vou fazer? Essa é a única coisa que eu sei fazer direito. E fiquei esse drama a vida inteira, né? Eu acho que eu tinha que fazer análise ou uma tese de doutorado para conseguir soltar a escritora que havia em mim. Foi bem assim, não é uma coisa muito fácil, não. Tá. Cris, o teu primeiro livro, você falou desse livro, que depois eu quero voltar, que é um livro muito bacana, é o livro que a tua tese gerou, na verdade, né? E você fez a tese e gerou esse livro, que, na verdade, é um livro bastante interessante, porque eu acho que ele aborda... Aliás, vamos entrar nele. Eu acho que a Pena de Aluguel, Escritores Jornalistas no Brasil, que é o livro, né, que foi a tua tese de doutoramento... que eu ganhei a Bolsa Vitae de Literatura na época também para fazer. Certo. Você entrevistou 32 jornalistas, né? E nessas entrevistas, eu acho que você foi pela fronteira do novo jornalismo, do jornalismo literário, né? Quer dizer, onde as coisas se imbricam, né? Quer dizer, quanto do jornalismo influencia a literatura, né? Porque grandes escritores foram jornalistas, até para poder sobreviver, né? Uhum. Foi revisor, foi jornalista, enfim, estava na área aí porque não dava para sobreviver como escritor, né? Sempre foi difícil. Então, você citou Machado e tudo mais. Então, como é que foi essa coisa de você escrever, de você desenvolver esse tema no limite, vamos dizer, desse novo jornalismo, né? Que tem Gaetalese, né? Ele é italiano, mas, enfim, Truman Capote e o Tom Wolfe. Quer dizer, o jornalismo influenciou a literatura, mas a literatura também influenciou o jornalismo. Eu acho que é uma coisa de mão dupla aí, né? Conta um pouquinho para a gente do desenvolvimento disso, que eu acho que é bastante interessante para quem quer começar a escrever, por exemplo, né? Como é que é
essa influência híbrida aí, né? O Garcia Marques, que tem uma frase que é ótima, né? Perguntaram para ele foi escritor e foi jornalista. E teve muita influência na obra dele. Se você for ler as reportagens, já tinha realismo mágico ali direto e era factual, não era imaginação. Ele dizia que jornalismo não faz mal para o escritor de jeito nenhum, muito pelo contrário, desde que ele saia a tempo. Desde que ele saia a tempo. Então, eu acho que essa coisa do New Journalism tem duas coisas que me interessam muito nele. É porque a dificuldade do escritor é inventar, né? Mas a dificuldade do jornalista é não poder inventar, né? Você tem que ser fiel aos fatos. E às vezes dá vontade de, como dizia o Nelson Rodrigues, desgrenhar a notícia, descabelar ela um pouco e inventar um ou outro detalhe mais saboroso e tal. E aí, quando eu fui estudar esses caras e tal, eu diria que esse jornalismo literário é muito anterior, né? A gente teve Euclides da Cunha, que é um livro, uma reportagem mais literária do que essa, impossível. Sim. Mas essa geração que fez o New Journalism, que na verdade eles queriam ser os grandes escritores da literatura americana. Literatura americana tem muito isso, né? O grande escritor. Um Philip Roth, alguém assim, sabe? Queria ser o cara que fizesse retrato da época. E rapidinho eles perceberam que eles estavam nos anos 50, 60, estava acontecendo um monte de coisa, a realidade tinha muito mais histórias fantásticas para serem escritas do que eles seriam capazes de inventar. Mas eles efetivamente trouxeram técnicas, né, para um jornalismo e mesmo no Brasil os repórteres da revista Realidade Sim. também usavam essas técnicas e eram coisas maravilhosas. Essas peças são maravilhosas até hoje, né? Porque você pode escrever um romance só com os fatos e só com as aspas dos personagens. Por que não? Você vai ter é tudo narrativa, né? Eu brinco até que é difícil separar porque é uma linha tênue, não é um muro. E a matéria-prima é a mesma, né? Então, é muito difícil separar. E, basicamente, a separação é fato e ficção. Nos dias de hoje, a coisa está até meio embaralhada, né? Sim. Muito. Mesmo no jornal. Para nosso desgosto. Bom, você desenvolveu a tua tese com uma bolsa, né? E depois você fez o teu livro. Esse livro teve repercussão à época, quando ele foi escrito? Sandra, é o livro que tem mais repercussão que eu já escrevi na vida. Eu acho que até depois vai ser difícil escrever algo assim. Primeiro porque foi um trabalho pesado durante 4 anos. Eu trabalhava no jornal, tinha uma criança pequena, era casada, mas eu não fazia mais nada da minha vida a não ser pesquisar. Eu acho que eu não consigo mais isso, não tenho mais idade. E outra é que hoje ele virou um livro de referência sobre o assunto. Como eu fiz muito levantamento bibliográfico, inclusive as questões teóricas que se levantam sobre a linguagem e tal, levantamento meio também social, do que era ser escritor e o que era ser jornalista nos anos 20, nos anos 60, bem diferente, né? E é muito interessante porque nos dias de hoje você tem formas de medir isso. Por exemplo, você vai no Google Acadêmico e ele te diz quantas teses e quantos artigos foram publicados citando você. E eu já tenho para lá de 200 e tanto. Aí você vai... eu sou adepta daquela coisa do Open Knowledge, né? Conhecimento aberto e tal. Então, eu tenho tudo que eu publico, eu boto no academia.edu. E estão lá os PDFs, né? As pessoas podem... Não é o PDF do livro, mas é o PDF da tese.
E aí você vê, assim, eu virei tipo uma digital influencer do Academia Pontedou, eu tenho quase 1.500 seguidores lá, porque eu também coloco muita coisa e pego muito material lá. Então você consegue medir o quanto isso influenciou. Já tive gente de Harvard que veio no Brasil me entrevistar porque estava fazendo uma coisa parecida, mas na América Latina como um todo. Realmente é o meu livro mais influente e eu vejo por isso. Ele pega um tema que é caro aos escritores, que é caro aos jornalistas e que ajuda a gente a entender também a literatura brasileira, né? Como é que a gente escreve, algumas características da nossa literatura. As técnicas, né? Como é que a gente desenvolve essas técnicas, né? E a gente percebe no jornalista que é escritor, a gente percebe muito essa influência, né? Você percebe muito quando você lê. É uma diferença muito grande entre o jornalista que é só jornalista, né? É uma coisa que você realmente saca rapidamente quando você lê. E tem muito jornalista que tem esse sonho, essa vocação. Eles chamavam até, acho que foi o Carlinhos Oliveira, nos anos 70, falava o grande cemitério de vocações, que é o jornalismo. Sabe? Olha aí. Às vezes é meio triste isso. É triste, nossa. Mas, enfim, eu acho que é um tema quente, eu acho que é um tema que é perene esse, né? É um tema que sempre é importante, sempre é interessante ler esse teu livro, né? Ele não sai de moda, né? Porque realmente é um tema que está aí na nossa literatura, né? Eu também fiz uma coisa assim, eu não queria escrever academiquez, sabe? Quando eu fiz a tese, até por ter ganho a Bolsa Vita, eu já tinha ideia que queria fazer um livro. Então, eu fiz quase jornalisticamente. Lógico que tem algumas teorias, discute algumas teorias e tal. Mas, basicamente, assim, então, quem lê fica meio surpreso, porque tem palavrão, sabe? Uhum. Tem uma citação do Graciliano Ramos, puta que pariu, não sei o que, sei que lá, sabe? Porque se alguém errasse português quando ele era chefe dos copydesks do Correio da Manhã, ele gritava do outro lado da redação. Puta que pariu, tá falando isso aqui, você não sabe fazer. Então as pessoas morriam de medo dele. E eu botei essas coisas, botei histórias saborosas da Clarice Lispector, que ela tinha apelido quando no Jornal do Brasil todo mundo chamava, ficava sacaneando ela. Tinha umas coisas assim muito saborosas que eu acho que dão a graça desse livro também. As pessoas também deviam aprender. Tese não tem que ser um troço chato, né? Pode ser uma coisa extremamente saborosa e gostosa. Sim, esses casos é que dão esse molho, né? Que dão esse diferencial. Agora que você falou, o Ricardo é neto do Graciliano Ramos. O Ricardo Ramos. É mesmo? Dedei. Só para você saber, né? Que ele é neto. Um capítulo sobre ele. Tem um capítulo inteiro sobre ele. Olá, Ricardo. Porque ele na redação, o manual de redação do Graciliano Ramos vale até hoje. Não botar reticências, que não é bobo para ficar... não botar ponto de exclamação. E não usar ponto de exclamação, porque não é bobo. E também eu ensino... eu ensino muito. E não botar reticências, porque entre dizer e não dizer, ele preferia dizer. Exato. E você sabe que aquela história ele fala das lavadeiras de Alagoas, né? Ele explicando como é que um texto está pronto para ser publicado. Eu falo para isso para meus alunos até hoje. Eu acho assim, uma coisa mais genial. E foi uma entrevista que ele deu para o Joel Silveira. Uhum. Pois é, velho Graça. Eu lembro dessa história que ele não usava pau, né? Que pau é o ponto de exclamação, que ele não era besta de se espantar à toa, né? Exatamente. Muito bom, porque hoje o pessoal escreve por 4 pontos de exclamação, né? Inclusive escritores fazem isso em livros, né?
Não, já o Nelson Rodrigues dizia que o problema é que os jornais tinham abolido o ponto de exclamação. Que antes era muito bom, você botava 3 pontos de exclamação. Meu Deus! Eu gostava, né? Nossa, aí ele dizia, a notícia com os pontos de exclamação era um uivo impresso. O Nelson também tinha umas frases maravilhosas. Muito bom. Bom, Cris, além desse livro, que é um clássico, né? Que a gente conhece, que é um clássico, né? E esse hibridismo, né, do escritor que também é jornalista, ou do jornalista que também é escritor, né? Vamos falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro livro, que é um livro muito legal, que é de 2000, é 2002, Cris? Qual você está falando? O Amor Sem Beijo? Eu acho que ele é de 2000, né? Eu não sei. Eu não me lembro do... É porque ele teve várias edições. Esse é o meu best-seller, sabe? Mas é um livro para adolescente. Está publicado até hoje, tem mais de 20 anos, foi adotado num monte de colégio, ganhei até dinheiro com esse livro. Mas é uma... É uma coisa rara para escritor. É uma novelinha. Não, eu até me arrependo, porque eu podia ter virado a Thalita Rebouças, né? Eu estava assim, no caminho, fazendo um sucesso, e fui fazer coisa, né? Fazer tese. Eu devia ter investido. Mas eu acho que foi o primeiro livro que, assim, né, nesse drama de ter perdido a imaginação e tal, foi meu primeiro romance, uma novela de 90 páginas, não é enorme, e é voltada para adolescentes. E, na verdade, é uma história de um amor platônico e de um primeiro beijo, né? Tem essas 2 histórias. E é incrível, porque na época vários alunos de colégio me escreviam e contavam o seu primeiro beijo. Isso, eu ia te perguntar isso. Você me contou que eles te escreviam, né? E aí eu queria saber como é que foi essa interação, porque, na verdade, a que se atribui o sucesso? Foi a linguagem que você usou, a construção dos personagens, você pesquisou, porque esse universo adolescente é um universo difícil de agradar e de abordar, né? Então, como é que foi isso? O que você acha que você acertou na mosca? Foi a linguagem, foi o tema, foi a construção dos personagens muito próximo do real? O que foi que você acha que foi? O que foi essa fórmula, vamos dizer, que deu... Que até hoje ele é adotado em escola, né? Eu acho que é o tema, Sandra. Assim, as pessoas falam muito, quando são adultas, né, da primeira noite, da primeira relação sexual, mas esquecem que quase todo mundo lembra do primeiro beijo, uma experiência marcante, né? E eu usei experiências pessoais mesmo, só que aquilo tinha, sei lá, acontecido 30 anos antes, né? 20, não, 30 na época. Então, assim, não era memória. Também não posso dizer que era autoficção ou memória, porque eu lembrava muito vagamente. Mas o personagem sou eu mesma, e eu tentei, com isso, me botar na minha pele de adolescente. E então, acho que também é esse o segredo. As pessoas se identificaram, porque eu era uma adolescente muito encanada, sabe? Muito cheia de dramas e tal. Não era alegre e soltinha como agora. Eu brinco que eu era uma espécie de Vandinha Adams, sabe? Não falava com ninguém, era toda no canto e tal. Aí, eu acho que também tem essa coisa do personagem. É um personagem meio outsider, sabe? Que faz tudo, que se mete numa enrascada e aí não consegue voltar. Não é um personagem perfeito, não é uma menina linda, ela não é uma menina rica, não tem nada disso, ela só faz bobagem, dá tudo errado e ela não consegue se desvencilhar. E eu acho que essa inadequação é muito comum, né, quando você tem 13 anos. Então, acho que essa identificação é bacana. E isso também é a graça da literatura infantil e adolescente. Você vê seu leitor, você conversa com ele. Ele conversa com você, sabe? É muito prazeroso ir para os colégios. Todos os escritores que vão para colégios, eles adoram. Porque é muito prazeroso, sabe?
os alunos falam como se fosse o personagem fosse uma pessoa real. Real. Certo. E a linguagem que você usou nesse livro, foi uma linguagem que você estudou para conseguir chegar no adolescente, para ele se identificar? Como é que foi? Bom, eu não estudei, não. Eu brinco que foi o primeiro... eu gosto muito desse romance porque eu escuto a minha voz nele. Mesmo sem ter sido tão trabalhado assim, a ideia é que não fosse mesmo, mas toda vez que eu leio, eu me vejo ali. Eu falo daquele jeito, eu penso daquele jeito, sabe? Naquele ritmo, com essas imagens. Isso também é muito legal. Você escrever um livro que você se reconhece 10, 20 anos depois você lê e você tá ali, né? Mesmo que seja bastante mudada. Então, acho que a preocupação de fazer uma linguagem simples, sim. E eu tive uma preocupação mais estrutural, porque eu brinco que eu sou meio arquiteta quando eu escrevo. Eu gosto de montar a estrutura, sabe? Então, me interessa muito a estrutura dos romances. Como é que eles foram estruturados? Onde que entra cada cena e tal. E nesse romance, até para não parecer que fosse uma memória ou algo assim, eu fiz tudo passado num dia só. Então ele tem um ritmo muito ágil. Porque do início ao fim, as cenas que na minha vida aconteceram ao longo de meses, elas estão concentradas num dia só. E isso funcionou. Ótimo. E até hoje o livro é adotado, né, Cris? Até hoje é adotado, graças à Global, minha editora, primeira editora e muito querida. A Global faz um trabalho muito bacana. E depois você escreveu Coisas que eu diria à minha filha, que é mais um guia, vamos dizer assim, né? Eu brinco que mãe ajuda. Não é autoajuda, mãe ajuda. Isso. Que é tanto um guia para a mãe como para a filha. Um guia entre aspas, a gente sabe que não tem guia, né? Mas ele é um desdobramento do Amor Sem Beijo ou não? Ele vem, daí a raiz dele é o Amor Sem Beijo? Não, eu acho que a raiz, assim, essa capacidade de conversar com adolescente, eu acho que eu tenho até hoje, assim, como professora, eu também pego os alunos de 17, 18 anos, eles não se sentem acuados comigo. Então, eu acho que eu consigo falar. Mas, quando você tem uma filha adolescente, o buraco é mais embaixo, né? Então, eu lembro que teve uma época em que você sentia assim, meu pedestal ruiu, e aquele amor que existia sumiu, e eu não podia encostar, não podia falar nada, e tudo que eu falava, a minha filha dizia: ah, mãe, nada a ver, nada a ver. Ou então, isso foi no seu tempo. E aí, mas isso é justamente quando você tem que dar conselhos. Só que eu não conseguia falar para ela para dar os conselhos, né? Então, eu comecei fazendo um caderninho. Tudo que eu via, eu pensava, olha, se acontecer isso, pensa nisso, nisso, outro, blá, blá. Ia fazendo num caderninho aquilo tudo. E o caderninho foi ficando grande. E acabei publicando o caderninho. E o mais engraçado é que o editor queria fazer uma noite de autógrafos, eu e minha filha. Ela, ó, mico! De jeito nenhum! Olha, Sandra, eu prometi até viagem à Disney e ela não topou. Não conseguiu comprar. Para ela ler o livro, acho que levou vários anos, muitas amigas dela dizendo que era legal. Porque... Mãe... Nada. Não dá, não. Nada. Tá zero. Tá certo. Bom, Cris, conta pra gente um pouco quais foram as tuas influências literárias. Quais foram os autores que influenciaram que influenciam até hoje a tua escrita, a tua busca de tema, a arquitetura como você diz, do livro? Qual é a fonte ali? Onde se bebe? Cara, é difícil, né? Eu tenho autores que eu amo, mas eu não tenho nada em comum com eles. Mas amo de paixão. Por exemplo? O próprio Graciliano, eu amo Graciliano. Euclides, eu amo. Tantos. Raquel de Queiroz, eu amo.
brasileiros, gosto muito de escritores, muitos. E estrangeiros também tem, eu diria assim, de estrangeiro, não vou falar assim de estrutura, mas quando eu descobri que o romance podia ter uma estrutura e que essa estrutura era uma arquitetura e que aí eu comecei a entender isso foi com Altran Dourado. Altran Dourado. No Risco do Bordado, me lembro claramente. Eu não, se perguntar o que tinha, o que é a história do Risco do Bordado, não lembro, mas eu me lembro do espanto de ver como é que aquilo foi montado. E aí, hoje em dia, eu tenho um outro escritor que eu amo e que faz isso também divinamente, que é o Jonathan Safran Foer, do Tudo Se Ilumina e outros livros. Eu não diria que eu me inspiro nele, mas eu vejo assim, uau, então isso que eu queria fazer é possível. Ele leva muito essa ideia da arquitetura do romance muito longe, né? Então, dos contemporâneos, eu diria que é o Jonathan Safran Foer que eu mais me identifico, embora, assim, se você for ler, não vai ver nada em comum. Tá. Mas essa ideia assim de romance como peças que se encaixam, sabe? Adoro isso. Legal. Bom, a gente falou de Pena de Aluguel e falou de Amor Sem Beijo. Eu queria que você contasse um pouco do teu livro, que é o meu favorito, que é O Sujeito Oculto. Eu gosto muito do Sujeito Oculto porque eu acho que ele é experimental. Ele tem uma coisa experimental que me atrai muito, né? Essa montagem, essa dúvida de quem é esse cara, quem é o autor, afinal, né? Cadê o ineditismo? Quer dizer, você montou uma charada ali, né? É uma armadilha para a gente que é editor, por exemplo, e mesmo para o escritor. Eu acho um livro genial, Sujeito Oculto. Eu me apaixonei. Quando a gente publicou, eu me apaixonei, eu li e me apaixonei pelo livro, porque eu falei, pô, eu queria que você contasse um pouco para eles desse livro, dessa armadilha que você montou, né? Tem até um making-of publicado no e-book. Você publicou em papel e publicou em e-book. E no e-book você fez um making-of, você descreve o making-of, de tão genial que é. Então, eu queria que você contasse um pouco para todo mundo como é que é essa coisa do sujeito oculto. Como é que você desenvolveu, qual é a proposta? A proposta é bárbara, né? Você sabe que tem a ver com o trabalho de editor, né? Assim, eu fui editora no jornal e aí já estava um tempo como editora de livros. E, às vezes, você, especialmente numa grande editora, você tem que estar muito preocupado com o livro que vai vender, né? O livro que vai ser popular e tal. Mas eu já estava fazendo tanto isso, eu mexia tanto nos livros dos outros com esse objetivo, que na hora de escrever um romance, eu queria que um romance que não tivesse nada a ver com isso, não tivesse a menor preocupação de ser lido, de fazer sucesso, até porque eu também ganhei, na época, a Bolsa Petrobras de Literatura. Então, para fazer o livro, eu ganhei muito mais dinheiro do que eu ganharia se fosse publicado e fosse um best-seller, sabe? Se entrasse no primeiro lugar da lista de mais vendidos, ainda assim eu acho que eu ganhei mais ganhando com essa bolsa. Então eu queria realmente fazer uma coisa experimental. E esse nem foi o pior, porque na minha tese de doutorado, de pós-doutorado, minha pesquisa, eu queria fazer um livro que não pudesse ser publicado. Era pior ainda, né? Esse ainda podia funcionar em papel. O outro não funciona em papel. Ele não pode, não tem como. Então, assim, já era uma proposta. Na minha literatura, a última coisa que eu quero pensar é na lista de mais vendidos ou coisa e tal. E aí, eu radicalizei um pouco essa estrutura do corta e cola, sabe? Da montagem. Ele funciona mais como uma bricolagem, eu diria assim. Mas conta o objetivo do livro, para as pessoas poderem entender. Eu vou contar um pouco a história, tá? É o seguinte, um belo dia,
um viúvo, a mulher tinha morrido, o viúva tá em casa, começa a ouvir um barulho na parede, e vai ver, e parece ser uma coisa viva na parede, vai olhar, eram cupins. E os cupins tinham tomado os livros da mulher dele. Esse homem tinha jogado tudo dessa ex-mulher fora, dessa mulher que tinha morrido, num acidente de carro, menos os livros, porque ele achava que livro não era um objeto pessoal. Imagina, né? Claro que livro é um objeto pessoal. Não tem nada mais pessoal. Mas ele era um médico, até me inspirei no marido de Madame Bovary, ele chama Carlos, inclusive. Aí, ele vai tirar os livros e descobre que os livros estão anotados, estão sublinhados, tem coisas escritas nas margens, tem coisas escritas nas páginas de trás, todos os espaços brancos. E ele estranha, porque quando ele lê os sublinhados, é muito diferente da mulher que ele conheceu. E ele vai entrando numa que a mulher que ele conheceu não escondia coisas dele. E ele vai pegando todos os livros dela e tal. Nesse meio tempo, eu descobri que existia uma coisa chamada marginália, que é o estudo do que as pessoas deixam nas margens, elas marcam no livro dos outros. Quem é bibliófilo acha que é uma heresia você marcar um livro, né? Mas existe todo um estudo sobre bibliotecas anotadas. Você consegue entender, por exemplo, a biblioteca do Melchior é toda anotada. Você consegue entender o raciocínio do Melchior se você pegar os livros e as anotações, mesmo que ele não tenha escrito efetivamente nada do que aquilo. É uma curadoria, digamos assim. E tem uma outra teoria, que é marginália também, que é assim, os contemporâneos de determinada obra. Como é que o que eles sublinharam? Né? Sei lá, a origem das espécies do Darwin. Se você tem livros que os contemporâneos marcaram naquela primeira edição, você pode perceber que eles liam de uma forma muito diferente da gente, aqueles livros. Né? Então, eu era muito fascinada por isso. Aí eu comecei também a pesquisar, mas eram coisas paralelas. Eu estava escrevendo uma história mais tradicional mesmo, do viúvo e tal. E aí eu fui descobrindo uma outra coisa, que era um outro ramo da literatura que, se você pensar bem, vários escritores revelam que faziam isso, que é o corta e cola, que é a remixagem. Né? A gente fala de remixagem na música, é natural, fala de colagem na pintura, mas na literatura a coisa é meio secreta. Sabe? Se as pessoas fazem, poucos explicitam que fizeram. Né? E então alguns escritores explicitam da onde eles tiraram isso e tal. Por exemplo, Macunaíma, o autor ele falava assim, um ano depois, o Mário, alguém escreveu uma resenha falando que o Mário tinha copiado de um livro de um alemão e que já existia as lendas do Macunaíma, que era um herói meio sem caráter dos índios e só. E tal. Aí o Mário falou, poxa, mas só agora vocês descobriram que eu cortei? Eu não cortei só desse, não. E ainda virou pro cara que eu não copiei só desse livro, não. Copiei daquele outro. Eu escrevi esse livro numa semana, gente. E ainda disse pro cara que tinha feito a resenha, também roubei do seu livro. Olha. Já fizeram agora com estudos de inteligência artificial e tal, já encontraram 123 plágios em Shakespeare, para você ter uma ideia. Então, assim, se você for pesquisar mesmo, sobra muito raro a originalidade. E aí, a originalidade, na verdade, esse original e cópia não faz muito sentido na literatura. Tem um filme francês maravilhoso sobre a cópia. Sim. A Juliette Binoche. É maravilhoso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cortar trechos de livros que eu gostava e botava como se fossem dessa mulher que tinha morrido. Né? Só que eu misturei também com coisas que eu tinha escrito, então ninguém consegue saber direito
se aquilo é uma citação de verdadeira, se é uma citação falsa. Para falar a verdade, nem eu sei mais. Tem até um nome para isso, chama criptomnésia. Quando você já não sabe se você viu aquilo em algum lugar, sonhou, é da sua cabeça, você já não sabe mais. Então, o livro ele é feito de colagens, né? Mas aí tá. Aí tem na primeira parte. Não, aí vou contar uma história também muito engraçada que apareceu nesse livro. Eu tinha ganho a Bolsa Petrobras e tinha um grupo de pesquisa no Instituto, não, no Itaú Cultural. Um grupo de pesquisa com gente do Brasil inteiro. E aí me perguntaram, o que é seu livro? Eu falei, é um viúvo que acha, não sei o quê. Aí uma menina lá, que hoje é até uma professora de literatura maravilhosa. Mas isso é história da minha vida? Eu falei, como assim? Não, porque isso aconteceu comigo. Cara, era a mesma história da vida dela. Ela tinha casado com um viúvo, e aí ela ficou obcecada, porque ela tirava os livros e ficava querendo saber quem era aquela mulher que tinha morado lá antes dela. A história era perfeita. Quer dizer, eu juro que eu não copiei a história da vida dela, mas na cabeça dela talvez sim, né? Bom, aí tem essa primeira parte. O que aconteceu? Eu fiz esse livro ao longo de 10 anos, porque esse corta e cola é um trabalho muito artesanal, né? Uma certa hora, o narrador, que era o homem, não falava mais. Entrou uma mulher. Eu só sabia que era uma mulher jovem. Juro, baixou o santo. Ela não deixava mais o narrador antigo falar. E aí tinha uma narradora que era jovem, que sacaneava a história inteira. Falava, que bobagem, que coisa grandiloquente, não sei o quê. Meu Deus, o que eu faço agora? E aí fiquei pensando, já que essa minha amiga tinha falado, falei, então, eu levei, na boa, 1 ano pensando quem era essa narradora. Eu escrevia, mas eu não sabia quem ela era. Aí, então ela é a jovem mulher do cara. E aí comecei a escrever como a jovem mulher. Não saía. Aí eu fui assim, cara, então, de repente, a filha do casal. Aí começou a sair. Só que saía aos pedaços. E eu não sabia mais narrar aquilo. Aí eu falei, quer saber? A minha falta de imaginação é culpa do jornalismo, né? Então vou fazer a terceira parte com crítica literária. Um crítico literário que pega a primeira parte do Sujeito Oculto. Na verdade, eu transformei ele num livro, era assim, um livro que tinha feito muito sucesso, tinha sido escrito pela filha do cara, e que esse narrador vai dizer, ele é um crítico literário, então ele vai explicar as coisas da marginália, mas eu juro que eu não fiz chato não, tá? Mas ele vai colocar aquilo como se fosse um livro pronto. E nisso eu me inspirei em Borges, porque Borges dizia que só escrevia conto, porque romance estava no trabalho. No conto ele já dizia o que o cara tinha feito, ele adorava fazer prólogos de livros que não existiram. Ele, para que eu vou escrever outro livro inteiro? Então, eu fiz isso. E a parte que eu teria sido da esposa, ela entra no livro como tarjada, como se estivesse proibida, né? Porque a terceira parte mostra que uma escritora, ela inventou a primeira parte, inventou a segunda parte, mas foi acusada de plágio. E aí a editora resolveu que as partes plagiadas teriam que usar uma tarja. O problema é que o crítico literário vai mostrar que o que ela faz ela faz um plágio para disfarçar que o livro era uma denúncia e que, na cabeça dela, de filha, o pai tinha matado a mãe. Então, assim, só no final... agora eu dei um spoiler. Mas só no finalzinho você entende que o narrador da primeira parte não é o autor, a narradora da segunda parte não é a autora, na terceira parte tem 2 narradores, né? Tem a filha e o crítico. E só depois eu me toquei que só os homens falavam, as mulheres eram caladas no livro.
né? Era tudo citação aqui, citação ali, mas elas não escreviam. Mas é um livro genial, é um livro muito provocativo, né? Porque ele discute a originalidade, né? Exato. A autenticidade da obra, né? Então, acho que é um tema muito caro aos escritores, aos editores, né? Os professores. Eu acho que você pegou um assunto assim, e fez uma obra-prima. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo. Precisa ler, o pessoal precisa ler para sentir como é o livro. É menos complicado do que parece quando você vai indo na história, só no final que se toca. Você falando, parece que o livro é complicado, mas ele não é, ele é muito bem montado, ele é um puzzle, mas ele é muito bem montado, né? Ele é um tipo de é um quebra-cabeça, muito original. Eu gosto muito desse teu livro. Bom, a gente tem um monte de pergunta aí, né? Eu queria... bom, a gente falou dos livros que eu queria falar, que eu queria que você contasse, mas eu queria que você também falasse um pouco do teu novo livro, que é um livro de metaficção, na verdade, não é, Cris? Não! É isso? Cara, ele não é metafísico. É difícil rotular as coisas, mas enfim. Ele é difícil, assim, ele tem um nome também para isso que eu vi nos americanos, faction. É um romance factual, digamos assim. Ele tem ficção, mas ele é baseado em fatos reais, mas o narrador é ficcional, né? De novo, o jornalismo se imbricando aí com a literatura. Eu falei, eu não tenho a imaginação, eu tenho que roubar as aspas dos personagens, eles têm que estar vivos, têm que ter deixado alguma coisa escrita, porque se depender de mim, não sai nada, né? Mas esse teu livro que está no forno sai quando, Cris? Eu ainda estou escrevendo, eu acho que ele vai me levar uns 3 anos, porque está virando uma tese de doutorado também a pesquisa. Ele abre portas para 1000 outras coisas, temas muito presentes ainda hoje, né, no Brasil. Mas ele começou também com essa minha paixão pela marginalia. Isso. Eu li o trecho na Brasiliana e achei bastante interessante. Conta um pouquinho para a gente. Já tem um trecho na internet, já tem na revista brasiliana do King's College. Tem um trecho de umas 30 páginas. Basicamente, começa com uma coisa muito real. Eu pesquisava marginália e tal, já tinha acabado meu livro, mas a gente nunca fica com aquelas flores de obsessão, né? Aí, um dia eu peguei uma matéria no jornal, eu acho que era na época da Flip, homenageando o Euclides da Cunha, e aí o professor Antônio Carlos Sequim tinha publicado uma matéria no jornal sobre um livro, mas era um exemplar específico, que era uma edição, a terceira edição, inclusive, dos Sertões do Euclides da Cunha, com as anotações do Dilermando. O homem que matou o autor. Matou o autor, que era amante da mulher dele, né? Aí, eu falei, gente, mas é a concretização da metáfora do Roland Barthes, né? A morte do autor. Sim. Nesse caso, o leitor matou o autor, efetivamente, né? E eu fiquei muito curiosa para saber o que uma pessoa que matou o autor, e não era qualquer autor, né? Era o Euclides da Cunha, por que anos depois ele teria ido na obra-prima do Euclides, o livro mais importante que ele escreveu, e rabiscou tudo. E eu queria saber o que estava na cabeça dele, né? Quase como um psicanalista. O que ele estava pensando? Por que ele fez isso? É incrível isso. E eu fiquei 1 ano combinando com o Sequim, mas sabe como é que o professor? Não, só depois das provas, não, depois que acabaram as aulas, a gente nunca fazia. Aí a gente, efetivamente, tem uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, foi antes da Covid, ele falou, vem aqui em casa, eu te empresto, para você ver o livro. Quando eu peguei, Sandra, minha mão tremia, porque era emocionante, sabe? E tinha páginas que o Dilermando escreveu assim, soberbo, brilhante. Supremo, eu vi no teu trecho. Cara, como é que pode? Né?
é muito incrível. E outras coisas, ele corrigiu os 300 erros de português no livro. Ele corrigiu cada um, ele parecia um revisor profissional. Ou talvez ele tenha contratado um revisor profissional, não sei. Porque era assim, as marcações eram de revisor. A gente que é editor sabe, né? Marca aqui no meio da frase e do lado, lá na margem, você põe o que era. Ele encontrou, olha que era a terceira edição e foi a última revisada pelo Euclides ainda vivo. Ele encontrou uma frase de 3 palavras, as 3 erradas. A concordância estava errada, a frase estava... É assim, absurdo, né? E aí eu fiquei muito curiosa também para saber de Lermando. Todo mundo sabe da história, né? Aquela coisa que ele era amante da mulher do Euclides, que tinha o dobro da idade dele e tal, que ele foi absolvido em legítima defesa, porque o Euclides foi na casa dele para matá-lo. A história é uma tragédia grega, né? Muito triste. E isso foi me batendo também com essa coisa do revisor, né? Do papel do revisor. Como é que o revisor tem um papel um pouco triste, né? Ele não é o autor se permite errar e tal, o revisor não pode errar. Não, e tem uma coisa terrível, né? Que quando o livro está pronto e tem um erro, é o revisor o culpado. Sempre. Né? Esse artigo até começa, né? Você acha um pastel, você diz, mas quem revisou isso aqui, né? Quando você é editor, você fala, quem fez a primeira revisão e a segunda que não viu isto? Exato. O autor não interessa, quer dizer, o revisor é o criminoso, ele é o bandido, né? Ele é o criminoso. E tanto que o livro chama Eu Vejo Teus Erros. Né? Porque aí o que acontece é que depois disso eu fui vendo o que os críticos apontaram de erros no Euclides. O que a geração atual apontaria? O de Lermando deixou um índice de leitura. Acho que 20 páginas que ele marcou diziam respeito à questão da raça. E quando você vai e pega... Eu fotografei as páginas, né, que ele marcou do Euclides. É uma coisa supremacista. Assim, que você fala, como é que eu li esse livro e não percebi que era tanto assim? Porque ele foi juntando, sabe? E nem com a ideia... Eu acho que na ideia dele nem era chamar o Euclides racista, porque ele também é um homem do seu tempo, e naquela época os caras achavam que era assim mesmo. Mas para mostrar, na verdade, as incongruências do Euclides, que são muitas. Ele diz que o sertanejo é forte, depois que o sertanejo é um decaído. Isso. Sabe? Ele vai fazendo essas coisas, mas, na verdade, esses erros é que fazem a leitura dos sertões ser tão interessante também, né? Como ele muda de opinião, quando ele vai... O mundo, a história vai levando ele a mudar as certezas dele. Mas, enfim, aí eu fui pesquisando também de todos os euclidianos quantos erros eles encontraram. E eu descobri que essas histórias, o próprio Euclides tinha falado desses erros, que ele morria de vergonha. Ele mesmo foi corrigir, não é isso? Ele tentou corrigir na gráfica, porque o melhor amigo dele tinha mostrado quantidade de erros. Ele falava, meu Deus, vou ficar o resto da vida consertando esses erros. Na própria época, tem erros factuais pra caramba, tem plágio. Já tem um autor que já fez todo um levantamento de plágios e inspirações do Euclides. Afinal, ele só foi na última batalha e nem assistiu a última... Ele foi na última expedição e nem ficou lá até o fim. Né? Então, ele se apropriou de pedaços de outros, de informações, de trechos, efetivamente. Mas, enfim, aí eu fui pesquisando um monte Isso foi me levando a ver também como é que a literatura tende a criar essa coisa da identidade nacional, coisas que o Euclides fingiu que não viu, sabe, mas que estavam lá, que outros correspondentes de guerra apontaram. Até a questão da mulher naquela época, né? Tinha acabado, quando Canudos tem, sei lá, uma década que tinha acabado a escravidão
Então era muito recente, a coisa era muito mais complexa de eu dizer, era racista, né? O racismo científico é forte. Sim. Desculpa interromper, podemos partir para as perguntas? Ai, desculpa, eu estou falando muito. Imagina, pelo contrário. Desculpa, é que o pessoal está ansioso para perguntar. Tá. Vamos lá. Pode ser, Sandra? Pode? Sem problemas? Claro, por favor. Então, com licença. Ó, primeira pergunta é do Brito. O Brito não pode estar aqui conosco, ele faz parte da diretoria da UBE, então ele está com problemas no computador dele, então ele mandou a pergunta por e-mail. Eu espero que ele esteja conseguindo assistir pelo YouTube ao vivo. Se não tiver, ele provavelmente vai assistir depois, porque a entrevista fica registrada. Primeira coisa, Cristiane, ele te agradece muito, porque ele fez essa coleção aqui, que se chama Mistérios da Criação Literária. Eu estou colocando aqui. Eu não tenho o volume de número 3, que é sobre jornalismo e literatura. Mas ele diz o seguinte, primeiro ele te agradece, porque quando ele fazia o terceiro volume dessa coleção de literatura e jornalismo, ele usou o Pena de Aluguel na bibliografia e fez um agradecimento nominal, porque ele julga que, que o Pena de Aluguel é uma obra importante. E ele pergunta como é que você vê o jornalismo literário hoje, assim, contemporaneamente, com internet, com todas as coisas, assim, como é que... Ele te pede para dar um panorama do jornalismo literário hoje. Bem Olha, é complexo, né? Assim, defina jornalismo. Essa coisa do New Journalism meio... foi uma época e tal. E hoje se fala em algo chamado narrative journalism. Ou seja, jornalismo narrativo, ou não ficção criativa, ou também jornalismo long form, né, longo formato e tal. Então, eu acho que ele está mais presente nos livros hoje em dia do que nas páginas impressas. Mas você tem uma Piauí, por exemplo, que investe muito nisso. Muita gente escreve também na internet, em revistas literárias, mas eu não vejo isso muito nos jornais, não. Às vezes, quando tem um projeto especial, eu diria, por exemplo, coisas como a Fabiana Moraes, que já de Pernambuco, uma jornalista maravilhosa, ganhou 3 prêmios ESSO, na época que tinha prêmio ESSO, e fazia isso. Ela, por exemplo, foi até Canudos e foi ver quem eram as pessoas que moravam lá e tal, e fez um super livro. Ela refez, se eu não me engano, foi ela que refez aquela marcha do Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, e foi vendo um monte de coisa, sabe? Então, assim, você tem pessoas que são extremamente qualificadas, que estão muito atualizadas, que têm habilidades para fazer um jornalismo de longo formato, né, de longo fôlego e tal. Mas o que eu acho que falta é espaço. Legal. Então, eu agradeço... Oi, diga. Ia falar? Não? Eu agradeço em nome do Brito a resposta a essa pergunta. Ele faz uma outra mais curtinha, eu acho. Ele pergunta por que o Euclides da Cunha não é considerado o pioneiro do New Journalism? No Brasil poderia ser, hein? Mas eu acho que tem até anteriores a ele. Eu acho que você vai encontrar escritores, jornalistas que escreviam o próprio, sei lá, Olavo Bilac, as crônicas dele já eram uma coisa, ele misturava jornalismo com literatura. Mas eu diria que se você botasse o livro fundamento mesmo, Os Sertões, né? Porque ele tem uma técnica, tem cenas ali que, cara, fica assim, meu Deus, isso é cinematográfico, só voltou botar um drone aqui para ver, né? O trabalho com a linguagem é uma coisa estonteante. Ele queria ser cientista, né, na verdade, ele não queria ser jornalista. Então, assim, tem toda aquela parte inicial, que ficou muito datada,
Mas a parte do bang bang mesmo, nossa, você vira à noite lendo aquilo, é uma coisa impressionante do relato. Mas ainda se você pensa que ele não estava lá, né? Ele passou 18 dias no front da guerra. É muito pouco para aquele livro que ele fez. Eu acho livros estonteantes. Legal, obrigado. Então, Brito, se você estiver nos ouvindo aí no YouTube, estão aí as tuas 2 perguntas, transmitir o seu agradecimento, ele julga que a tua obra é muito importante, então ele te agradece. E se o Brito não estiver aqui ao vivo, depois ele assiste na gravação. Segundo a perguntar é o Ricardo Ramos Filho. Então, Cristiane, eu estava ouvindo aqui você falar, estava pensando, você é uma escritora, jornalista, professora da aula e participou de vários concursos literários, né? Foi falado aí na sua apresentação do SESC, Jabuti, Oceanos, e também foi dito, enquanto você respondia, que você é uma pessoa muito preocupada com a estrutura do romance, a estrutura dos livros. Com tudo isso, como que você vê a atual literatura brasileira? Como você vê o nosso momento literário atual? Cara, eu acho que o nosso momento está maravilhoso. Há décadas que a gente não tinha um autor brasileiro de ficção liderando a lista dos mais vendidos. Décadas. E com um livro literário, não é entretenimento. Né? Então, Torturado é fantástico. Torturado é assim, uma coisa histórica. Né? É uma mudança. Não só como livro, ele já teria cumprido seu papel, mas eu não me lembro nos últimos 10 anos de ter um livro de ficção brasileira liderando a lista dos mais vendidos. Tanto que eu quando era editora, eu editava não ficção. Porque não ficção brasileira vende muito bem, os livros de biografia, os livros históricos, mas ficção, todo mundo torcia o nariz. Né? Poesia também, a gente teve poesia na lista mais vendidos recentemente, coisa raríssima, né? Então acho que a gente está num momento bem bacana, mas você tem que ver quem é o público, né? E isso tem tudo a ver com um novo público de literatura, porque antigamente nós éramos 5 mil pessoas que liam literatura contemporânea, se isso. Os mesmos 5 mil se encontravam nos festivais, os mesmos 5 mil na livraria do sábado, na livraria da Travessa. Estou falando 5 mil, mas a tiragem não passava de 2 mil, né? E agora você tem uma nova geração de intelectuais que não só escrevem, como leem, né? E eu acho que tem muito a ver com as mulheres serem maioria na universidade, todo um movimento de empoderamento e tal. Elas querem muito desconstruir as coisas, desconstruir as certezas, questionam por que 80% dos autores são homens, assim como uma quantidade de intelectuais e escritores negros fantástica. Eu participo há anos como supervisora, mentora de escritores, eu não diria professora, porque eles já chegam sabendo, na FLUP, pessoal de periferia e tal. Esse pessoal eles estavam fora do mercado editorial. E aí, quando você pega uma pesquisa como a da Regina Del Castanho, que ela fala que 80% dos escritores são homens, 100% são brancos, 90% vive... 90% não, mas 70% vive entre o Rio e São Paulo, um pouquinho no Sul, um pouquinho no Nordeste, que 90% fez jornalismo, fez letras. Você tem uma classe média publicando livros que são um pouco parecidos também, né? E aí entram pessoas trazendo outras ideias, outras histórias fortíssimas, histórias que fazem você entender muita coisa, até se questionar de muita coisa que parecia naturalizada.
Saindo um pouco do fluxo de consciência, né? Exato, exato. Seria até uma ingenuidade achar que eles escrevem como falam. Não é nada disso. Eles até achar a voz e a estrutura, nossa, quando acha, é uma coisa, né? Eles são, sabe, é uma geração intelectualizada, mas que vem de outra história, com outra bagagem, com outras emoções até, né? E então eu acho que vem uma literatura mais forte. E eu acho muito parecido, na verdade, com o que aconteceu quando o Graciliano veio. Lembra que ele falava, nós somos os búfalos do Nordeste? Porque se você entrar sozinho, o próprio Itamar não está sozinho, né? Se você entrar sozinho, o mundo literário, eu lembro muito da definição do Pierre Bourdieu. O mundo literário parece um tabuleiro de xadrez, só que não tem espaço entre as peças. Um monte de gente querendo entrar e quem está dentro não quer sair. É difícil entrar. E aí o Graciliano falava isso, que os escritores nordestinos, regionalistas e tal, eles entraram como búfalos do Nordeste, vieram em bando. Ele, Raquel, Zé Lins Rego, todo mundo. E aí os caras que estavam lá no tabuleiro ali, todos acostumados, àquela literatura sorriso da sociedade e tal, aí eles foram atropelados. Eu acho que a gente está sendo atropelado. E isso é legal, porque muda, né? Legal. Bom, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu que agradeço. Obrigado. Para a próxima pergunta é o Paulo Mauá. Bom, então eu vou falar, um caiçara vai falar com uma carioca agora. Cristiane, adorei, não conhecia você, adorei. A Sandra foi espetacular aí no tricô. E uma coisa que eu gostei muito, você citou um dos meus ídolos literários, que é João do Rio. Eu li muito João do Rio, e sempre que eu converso com alguém, ninguém faz a mínima ideia quem é João do Rio. E aqui no Rio ele é muito conhecido. Mas aqui, pelo menos em Santos, não sei como é São Paulo, mas Santos é meio obscuro, assim. Aquele bebê de Talatana Rosa. Dói até, né? Pelo amor de Deus, aquilo. O final e sentou o seu piano. É uma coisa assim. Eu leio aquele conto inúmeras vezes e eu achei muito legal você citar, porque a gente às vezes esquece de gente muito talentosa, jogada, perdida. Até uma peça de xadrez, mas assim, talvez seja um peão que ninguém vai mexer lá. Largado, né? Achei muito legal. Mas, obviamente... É uma pena, né? Porque ele era tão conhecido, no enterro dele foram 100 mil pessoas. Nossa. Mesmo? A história dele dá um romance, Cristiane. A história do homossexualismo dele, ele entra para a academia e sai. Tem um monte de história embutida, assim, dentro. A mãe dele, na hora do enterro, queriam colocar o corpo na academia, a mãe dele... meu filho não vai querer ficar aí. Quer dizer, tem um monte de coisa colocada que se fosse norte-americano tinha virado Game of Thrones lá. Bom, mas eu gostei muito do que você colocou e eu tenho dois questionamentos. Um é assim, o quanto a Cristiane acadêmica atrapalha a Cristiane criativa, sabe? O quanto que você fica assim... se autocensurando quando você está criando livremente uma obra? Boa pergunta, hein? Olha, por exemplo, no Sujeito Oculto, eu estava pesquisando essas coisas da marginalia e tudo, mas eu estava pesquisando academicamente, eu não achava que eu ia botar no romance. Mas acabou, quando eu vi, era a mesma coisa, sabe? E que levou também ao Eu Vejo Teus Erros. Eu diria que atrapalha porque eu tenho que ficar corrigindo trabalho de aluno, porque eu tenho que ler as coisas mais acadêmicas. Eu tendo a ter tenho muito mais facilidade de escrever não ficção do que ficção. Sabe? Muito mais. O não literário teu é mais forte que o literário. Mas aí o que eu faço? Eu uso esse defeito como uma qualidade. Aí meus personagens são
o meu narrador do Eu Vejo Teus Erros é um revisor, sabe? Então ele fica discutindo, ele começa falando que Monteiro Lobato dizia que o erro é um ser vivo, que quando você escreve ele se esconde atrás das palavras, mas quando imprime ele fica lá gritando que nem um saci. Começa contando, sabe? Eu gosto de botar essas histórias, mas não pode botar chato, né? Então também o desafio é botar e tirar, mexer para não ficar muito irritante e tal. Eu acho que é muito mais tempo. A outra é que, assim como o jornalismo, eu gosto da vida intelectual, a vida acadêmica. Então, não é algo que eu vou fazer aqui para fazer meu lado escritor. Como eu tenho mais facilidade e como eu gosto, ele tende a me roubar muito do meu tempo, né? Eu tenho muito medo de intelectualizar as coisas, então não fazer. Mas, por outro lado, eu tenho usado também meu trabalho literário como uma pesquisa acadêmica. Então, por exemplo, meu pós-doutorado, eu não queria fazer eu queria fazer um romance que não pudesse ser publicado. Eu só sabia isso. Não vai ser publicado. Então, vai ser literatura eletrônica. Eu comecei a estudar literatura eletrônica, escrever com hipertexto, e bababá. Aí, eu pensei, mas eu queria escrever um romance. Mas, não, aí eu falei, tá, eu quero fazer uma coisa digital. Não pode ser impressa. Mas o que seria um romance digital? O tema também tem que ver com isso, né? Então, eu fui e me infiltrei durante 2 anos em sites de paquera. Que legal. E eu botei vários alunos também. A gente fez uma coisa que chama narrativas, laboratório de narrativas. É um laboratório mesmo. Vamos pegar aqui, ver como é que funciona, vamos fazer aqui e tal. E a gente se infiltrou. E cada um fez uma reportagem, porque afinal estava na faculdade, então o trabalho era fazer eles publicarem uma reportagem. Mas eles fizeram diários de campo, em que aí entra a subjetividade, o making-off. Eu adoro o making-off. Então, assim, o resultado ficou muito interessante, porque ele discute o que seria um romance que só acontece no mundo virtual, em que as pessoas jamais se viram, né? E como é que elas usam estratégias para se conhecer, inclusive, para se escolher. E ficou bem legal, assim, o making-off eu gosto muito. Uma outra colocação que eu quero fazer para você, se puder aproveitar, Rogério, já que estou aqui mesmo, uma classificação feita em cima do sujeito oculto, se eu não me engano, é que você trabalha com a cultura do remix. O que seria isso? Seria o que a gente chama de sampler, quando a gente trabalha com música? Você pega coisas e faz um remix em cima e trabalha, muda a bateria, muda o texto, muda o ritmo. Então tá. Exatamente, é o mesmo processo. É um copiar e colar processado. Exatamente, mesmo processo. Se eu fosse artista plástico, seria uma colagem, por exemplo. Tá? Só que eu misturo, né? Então, assim, algumas coisas são roubadas de outros autores, mas eu me roubo mesmo, roubo até de horóscopo do jornal. E outras... roubei carta de amor que eu já recebi, sabe? Botei tudo no livro. E outras coisas fui eu mesma que escrevi. Então, assim, o bordado é que me interessa. Né? Onde que está o escritor ali? No bordado, é quase como um curador, né, de conteúdo. Na escolha que eu faço é onde eu me revelo. Assim como a personagem, nas frases que ela sublinhou, é que ela se revela, quase como um sonho para um psicanalista, por exemplo. Legal. Obrigado. Um abraço. Adorei você. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cristiane. Raquel, sua vez. Boa noite, Tudo bom, Raquel? Quanto tempo? Foi muito bom ouvi-la conversando com a Sandra, e eu gostaria de pontuar algumas coisas, Cristiane. Esse lance da intertextualidade, que você chama plágio, remix, marginalia,
me interessa muito, gostei muito, citações, né? Primeiro porque, coincidentemente, eu gosto muito de escrever nas margens dos livros, sentir o livro meu, sublinhar, e já me aconteceu uma cena de vida dos meus livros serem atacados por cupins, que é uma coisa muito desesperador. É desesperador você ver assim, Mayakovsky, que eu gostava tanto desse livro todo. É uma experiência traumatizante, realmente. E eu fiquei mais ainda estupefata com uma coincidência, porque quando você estava falando sobre esse assunto, eu me lembrei, no caso da intertextualidade, que nós podemos ver assim, Euclides da Cunha, escrevendo Os Sertões, é um projeto literário, científico, de nomes de plantas, de nomes de coisas, de sociologia. Aí vem Guimarães Rosa, com o Grande Sertão, e ele vai, vamos dizer assim, aumentar este projeto, ele que era um grande leitor de Euclides da Cunha. E depois nós temos o Macunaíma, o Mário de Andrade, que ele pega um pouco esses outros dois projetos no Macunaíma. Citação de nomes, de fauna, de flora, de coletar lendas, enfim. Ele vai fazer uma extensão desse grande projeto. E aí você falou do Euclides da Cunha, enquanto eu estava pensando isso. E assim, o Euclides da Cunha, Campo Grande, aqui onde eu estou, Mato Grosso do Sul, tem uma ligação, Mato Grosso do Sul, que é a seguinte: o Dilermando, depois de 2 crimes, né, de ter matado o pai, de ter matado o filho, ele passa por tribunais de júri, ele, nos 2, é legítima defesa, ele não sai do exército. Então, ele é mandado para Mato Grosso do Sul. Ele é mandado para uma cidade chamada Bela Vista, que fica na fronteira do Paraguai, às margens do rio Apa. Então, ele vem para cá porque pensava assim, a fronteira é o fim do mundo, vamos deixá-lo lá por algum tempo, né? E o Dilermando, nessa ocasião, fez amizade assim, com os meus avós, com parentes do meu marido, e depois eu contei isso para a Dirce, que é a filha dele. Então, Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, acolheu o Dilermando até as coisas serem um pouco abafadas, vamos dizer assim. Ele foi com a Ana, hein, Raquel? Ele não. Junto, não. Não, a Ana fica, e depois que ele volta é que ele casa com a segunda esposa, que é a mãe da Dirce. Mas o militar de fronteira tem várias coisas, ele tem o soldo dobrado, anos dobrados de aposentadoria, é interessante para o militar, né? E ele ficou aqui por algum tempo e fez uma história aqui em Mato Grosso do Sul. E você falou que o Euclides da Cunha, com Os Sertões, seria uma primeira espécie, vamos dizer assim, de jornalismo literário. Mas eu me lembrei do Visconde de Toné, com A Retirada da Laguna, Exato. Que é também diário de campo, que é uma reportagem, vamos dizer assim, dia a dia, sobre a retirada da Laguna na Guerra do Paraguai. Então, realmente, podemos até afirmar que o Euclides da Cunha leu o Visconde de Toné. Sim. Com certeza. Há uma intertextualidade aí. E outra intertextualidade que me lembrou também, essa história do viúvo que vai ler os livros e uma segunda esposa, é um clássico, que é o Rebeca, a Mulher Inesquecível, da Daphne Maurier. Né? Olha só, eu trato da Rebeca na parte final, porque aí eu vou o crítico vai lembrando de vários plágios, né? E Rebeca tem uma coisa maravilhosa. Eu adoro esse livro. Rebeca foi acusada de plágio pela Carolina Nabuco, irmã do Joaquim, né? Que tem um livro também adorável, que é A Sucessora.
E realmente se parecem. A novela e tal. E efetivamente pode ter sido sim, porque a Daphne era parecerista da editora que recebeu os originais da Carolina para que ela quando ela estava tentando publicar nos Estados Unidos. Isso mesmo. Acontece que tem uma segunda parte nesse negócio. Uma outra mulher acusou a Daphne du Maurier de plágio. Ou seja, 2 pessoas já achavam que o livro tinha plagiado elas, o que já é meio estranho. E a Daphne du Maurier saiu-se muito bem. Ela falou assim, é plágio sim, mas não é de nenhuma nem da outra. É plágio de Jane Eyre. E era... Tem a mulher, tem a casa que pega fogo, tem a governanta que ascende, casa com um milionário. Cara, já estava tudo ali. E depois o João César de Castro Rocha até me mostrou um livro do José de Alencar, que eu não vou lembrar o nome, mas que é toda uma estátua, que o viúvo também tem uma estátua escondida num quarto, uma boneca de cera, e que a nova mulher descobre e quase morre com aquilo e tal, de ciúmes e tal. Ou seja... Estava no ar essa história, inconsciente coletivo. Mas, assim, a gente percebe esses fios das inspirações, como você diz. Uma coisa vai puxando a outra, né? E certamente houve desse tipo de diálogo aí com a obra da Rebeca também. Sim. Né? É isso. Gostei muito porque me interessa esse assunto do diálogo entre os escritores, das inspirações, da intertextualidade, e ficou muito interessante da forma como você abordou. Eu só agradeço, Cristiane, foi muito bom estar com você. Tá? Saudade. Saudade, beijo. Nós agradecemos sempre a sua presença aqui, viu, Raquel? Sempre. Obrigada, Rogério. Dando continuidade, o Walter escreveu aqui no bate-papo a dúvida. Walter, você não quer falar? Você está aqui com a gente? É que saiu com um erro ali, o osso, é horrível, não dá para tirar. Vamos lá. Cristiane, maravilha, que riqueza de pessoa tem em você. A pergunta é a seguinte: nos livros Sujeito Oculto e Amor Sem Beijo, houve a intenção de chamar o leitor a decifrar, de certa forma, esse enigma contido? Amor Sem Beijo. Eu acho que o Amor Sem Beijo menos, porque ele conta a história meio de forma cronológica, sabe? Embora seja tudo concentrado no mesmo dia, ele é cronológico, então não tem exatamente um enigma. Eu acho que ele busca, na verdade, a empatia. É você pensar o leitor pensar uma situação que aparentemente é banal, o primeiro beijo, pensar aquilo com a carga emocional que ela tem na época em que acontece. Já o Sujeito Oculto, sim, ele busca ser decifrado. Na verdade, ele busca dar uns sustos no leitor. Né? Aí o leitor está lá, leu a primeira parte, as primeiras 40 páginas, tá, o narrador é esse, o autor... Aí já começa a confundir o autor com o narrador, embora esteja claro que o autor é uma mulher e tal. Aí na segunda parte ele descobre que não, aquele não era o narrador. Tinha uma mulher, que não era eu, que tinha escrito aquilo tudo. Então é meio parecido quando você vai no circo e tem aquele jogo de espelhos, sabe? Que parece que sempre tem um espelho mais atrás, né? Você fica com espelhos à volta toda e aquilo vai fazendo quase um coisa. Então você parece que nunca vai chegar. Mas afinal, quem é o autor desse livro? Bom, o autor sou eu, claro, mas como o autor vai mudando, na verdade o autor é um personagem do livro, são vários personagens do livro, né? Que não se colocam como personagens, eles colocam como autor. E até o crítico literário, que é o autor da última parte, ele diz: quem é o autor, a não ser um personagem que tem consciência de si mesmo? Beleza. Né? Ele é um criador, até tem umas coisas meio metafísicas ali, discutindo o papel do criador, sabe? Se existiria esse criador onipotente e onipresente, ou se tudo é uma recombinação, né?
Tem umas coisinhas metafísicas, mas de leve, tá? Nada. Beleza, foi um prazer em conhecê-lo, viu? Obrigada. Legal, Walter, obrigado pela pergunta. A pergunta do Walter, então, encerra a nossa entrevista de hoje. Eu só vou pedir para a Cristiane um minutinho para eu apresentar as próximas entrevistadas e os próximos entrevistados. Legal, Rogério, posso só botar aqui no bate-papo? Para quem quiser ler os livros, eles têm os PDFs todos à disposição. Por favor, Pode procurar no Google, academia.edu, Cristiane Costa. Então, dá para ler lá tudo direto. Nessa época que a gente está todo mundo preso em casa, melhor ainda, né? Ter os PDFs lá, matar a curiosidade. Por favor. Já está lá, no academia.edu. Vou te seguir, Cristiane. Deixa eu, então, aqui compartilhar com vocês as próximas entrevistas que a gente vai fazer. E aí vem o momento das despedidas. Então, as próximas entrevistas que a gente tem, na semana que vem, Guiomar de Gramont, no dia 16 de março. 23 de março, Jefferson Tenório. 30 de março, Alexandre Lobão. 6 de abril, Plínio Camilo. Esses são os próximos entrevistados da UBE, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Lembrando que quem quiser chegar um pouquinho mais cedo para bater papo, Ricardo, eu e alguns habituês, nem sei se existe ainda essa palavra, alguns habituês, Ricardo Fernandes, o Paulo Mauá, o Antônio Carlos Fester, tem um pessoal que sempre chega antes, chega ali 6h35, 6h40, e a gente fica batendo papo. Então, eu tenho dito isso para todas as pessoas que se associam à UBE, se quiserem conhecer o pessoal da diretoria e tal, podem aparecer aqui às 6h30, que a gente fica batendo papo um pouco antes da entrevista. Sandra, por favor, você faz as despedidas, depois, Cristiane, se quiser, também pode fazer as suas despedidas, e eu encerro a nossa... e o Ricardo também, antes de mim, o Ricardo também, por favor. Bom, eu queria agradecer a Cristiane, que além de uma grande escritora, uma grande editora, ela é uma grande amiga, que é o mais importante, e recomendar os livros dela, porque realmente os livros dela são... Sujeito Oculto é uma obra-prima, é muito instigante, acho que vale muito a pena ler a Cristiane. Cristiane, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite da UBE e muito obrigada por trazer essa noite agradável para a gente. Sandra, eu que agradeço, eu morro de saudade da época que a gente trabalhava junto. Com certeza. E foi muito legal, assim, porque não parece não, mas eu sou tímida, sabe? E eu odeio falar no vídeo. Quando fala que vai gravar, ai, meu Deus, não tá... E vocês me deixaram muito à vontade, foi conversa mesmo, não foi aquela coisa que você tem que pensar numa coisa inteligente para falar. Foi fluindo e me senti muito à vontade. Muito obrigada a vocês todos, Sandra, Rogério. Muito obrigada. Então, vamos torcer para vir a Flip presencial para a gente se encontrar, né, Cris? Ricardo, quer se despedir? Sim. Cristiane, muito obrigado. Foi uma delícia te ouvir aqui. Muito gostoso mesmo, a gente curtiu. Eu tenho certeza que todo mundo curtiu muito. Obrigado, Sandra. Grande entrevista. Vocês todos presentes. Sempre muito feliz de ver vocês todos por aqui. Chame mais gente para virar sócio da UBE, isso é sempre bom, a gente precisa de sócio. E é isso, até terça-feira que vem. Um beijo para todo mundo. Beijo, Obrigado, gente. Beijo, até terça-feira. Beijo, Cristiane. Obrigada. Vamos nos falando. Tchau. Muito obrigada. Prazer renovado. Obrigado a todos. Tchau, Plínio. Bom te ver. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, Renato. Tchau, Plínio. Dulce, bom te ver, viu? Bom que você conseguiu. Tchau, Dulce. Um abraço. Renato, Plínio, Papa, saudade de você. Saudades aí.
Estou fechando você,